Opa, e aí, moçada? Beleza? Bom, já vi aqui que aparentemente está tudo no lugar. Boa noite para todo mundo. Bom, estou numa infraestrutura meio improvisada aqui, porque eu não estou lá no estúdio, mas acho que vai rolar tranquilo aqui a live, tá bom? Qualquer problema, vocês me avisem. Belezura? Galera, mais um dia aí, dá uns minutinhos aqui para o resto do pessoal começar a entrar, comentar brevemente aqui também. 2 dias seguidos, né? A Bolsa tá terminando o leilão aqui, acabou agora. 2 dias seguidos subindo mais de 2 dígitos, né? 2,5 hoje, 2 e pouco ontem também. Mais de 2 dígitos, não, desculpa, mais de 2%, né? E é o que eu comentei mais cedo, né? Até mandei um áudio lá no meus stories, que dentro dos mercados de baixa existem os mini rallies de alta, né? Que é meio que o que a gente está vendo agora, né? E podem ser rallies, assim, fortes, né? Teve papel subindo quase 10 hoje, né? Ó, Via subindo 10,80, Magalu subindo 8, acho que Americana subindo 5 e pouco também. Então, assim, o mercado fica precisando, né? Fica caçando motivo para subir, porque já tinha níveis de sobrevenda bem fortes, né? Não sei se vocês viram na carta que eu mandei, mas eu botei lá o put call ratio, o short interest, né? Então tinha muita gente vendida, muita posição pesada. E aí o que acontece? O mercado fica meio frágil, né? Porque qualquer notícia minimamente boa, não precisa nem ser muito boa, porque se você for ver o que aconteceu no dia de hoje, assim, que teve capacidade de puxar preço, não teve nada demais, né? Teve a PEC sendo desidratada no Congresso, diminuiu de 2 anos para 1 ano, mas assim, nada impede de daqui a 1 ano o pessoal renovar o negócio e empurrar com a barriga mais 1 ano, né? Então, assim, é o tipo de coisa que já estava tudo tão barato e as coisas tão sobrevendidas que qualquer noticiazinha é uma correria para recomprar as ações e aí a gente acaba vendo esses movimentos mais abruptos, tá? Mas eu, particularmente, não levo muita fé nisso, num movimento de alta mais longevo e mais duradouro, tá? Por isso que a gente ainda não fez nada. Vamos aguardar e tentar não se emocionar, né? Até porque eu comentei também isso alguns dias atrás. Falei, ó, fim de ano, a maioria dos fundos de ações, multimercado, tomando uma naba gigante, tomando um ferro violento. Então, eles aproveitam essa época aí que não tem muita liquidez para dar uma puxada no mercado. Tá? Então, acaba que é um pouco de tudo isso misturado que a gente meio que está vendo aí, beleza? Assim, um overview bem rápido do que a gente está vendo nesses últimos dias. Não sei como que vocês conseguem entrar desmutado, cara. Sinceramente. Fala, Fernando. Então, turma, antes de começar a dinâmica das dúvidas, só reforçar, tá bom? Vamos seguir a ordem, então levantem a mão, por favor, e aí a gente vai começando. Deixa eu só ver se passou alguma coisa aqui no chat que eu não vi, que é importante. O Amorim está perguntando assim, de acordo... Opa, o Amorim está perguntando assim, de acordo com a teoria de Dow, o Ibov já está na segunda tendência de baixa. Deixa eu ver aqui. Se eu entendo essa pergunta. Então, vamos para o Ibov. O ideal, quando for assim, vocês dizerem qual o tempo gráfico também, aí ajuda. Eu acompanho no diário, né? Então, ó, quanto mais a gente tira o zoom, mais inconclusivo fica, né? A verdade é que não sai muito dessa faixa aqui, ou seja, ele fica aí entre 105 e 125, 128 lá o topão, mas se a gente trouxer para cá e der uma margem de gordura, é entre 105 e 125 desde 2020, né? Foi assim lá na pandemia, já vinha assim antes, né? Já vinha assim desde 2019, vamos dizer. Entrou nessa faixa aqui, só saiu na pandemia, depois teve um breve respiro lá no finalzinho de 2000, no meio de 2021, que foi o topo, depois não voltou mais, né? E assim fica, tá? Nessa mesmice aí.
beleza? Então, por isso que é tão difícil ganhar dinheiro aqui no Brasil se você não reinveste dividendo ou se você não tem um bom market timing, né? Que é justamente o que a gente busca aqui nas opções. Porque a verdade é que a Bolsa não anda, assim, desde 2008, né? Desde a crise, em dólar, a gente não recuperou. Já postei isso várias vezes, vocês já devem ter visto lá no meu Instagram. Tá? Então, eu acredito que isso ainda é um mercado de baixo, né? Ou lateral, melhor dos cenários, mas tem que ser muito seletivo na alocação, na seleção dos papéis. Boa noite, rapaziada. Então, vamos lá? Deixa eu ver aqui quem já está com a mão levantada. Eu vou habilitar para vocês se desmutarem e a gente começa, tá? Só um instantinho. Vamos lá. Também sem uma tela aqui é um horror. Pronto. Fala, André. Boa noite. Opa, boa noite. Uma dúvida em relação a esse relatório que é enviado do radar de renda, né? Boa. Ele seria, assim, primeira semana, na verdade, que eu parei para olhar ele, que tive tempo para dar uma analisada. Ele Legal. seria, veja se tá certa a minha colocação aqui. Ele seria uma alternativa que a gente pode analisar esses papéis, essas opções que tem aqui, que você sugere como venda coberta, e, vamos dizer assim, a gente assumir esse risco, seria operações alternativas, não seria aquelas sugeridas que você tem feito, mas seria uma operação alternativa que eu posso analisar e falar, acho que isso aqui está uma boa, eu vou entrar nessa aqui por minha conta e risco, vamos dizer. Seria para isso? Cara, obrigado pela pergunta. É ótimo ter a oportunidade de esclarecer isso. Eu já expliquei outras vezes, mas é sempre bom e tem sempre gente nova entrando na sala também. Sim. Então, é importante. Qual que era a ideia, né? Quando a gente começou o projeto? A gente fazer as recomendações de estratégias com opções para todo mundo conseguir acompanhar e ganhar dinheiro com isso, né? Só que aí, o que eu conversei com o Uli? Falei, cara, vai chegar um momento que a gente vai ficar meio restrito em operações direcionais, que é para ganhar ou com a alta ou com a baixa dos ativos, ou até mesmo com o mercado de lado. Operações de arbitragem de volatilidade, que as opções abrem essa possibilidade para a gente, só que são operações eventualmente um pouquinho mais complexas, né? Vão envolver 3, 4 pontas, às vezes, trabalhar com 3 ou 4 opções diferentes em alguns momentos, e nem todo mundo aqui vai ter essa expertise, né? Então, até por isso, existe o Marco Zero, que é o curso do Uli, existe o Muito Além do Básico, que é o meu, que são aí complementos, né? Não fazem parte da sala, mas complementam tudo isso aqui, todo esse ecossistema, né? E aí eu conversei com ele, até foi ele que me provocou na época, ele falou assim, cara, você conhece aquela estratégia de dividendo sintético, etc? Eu falei, conheço. Aí ele, e aí, o que você acha? Aí eu comentei, falei, olha, do jeito que eu entendo, não é para fazer todo mês, não é para fazer com todos os ativos, e tem a hora certa de fazer e o jeito certo de fazer. Aí ele falou, cara, concordo 100%, o que você acha de a gente criar uma carteira de renda? Eu falei, pô, acho bacana, acho que vai complementar a sala. E assim nasceu o radar de renda, entendeu? O que é o radar de renda? Existem as operações sugeridas ali de venda de put e de venda de call, né? Todas cobertas, né? Eu sempre reforço isso. Se for fazer as vendas de put, que tenha o dinheiro para adquirir as ações, caso seja exercido, e que, de preferência, faça só com ativos que tenham vontade de ter em carteira. E nas vendas cobertas de calls, que seja que use os ativos que você já tem, para poder fazer venda realmente coberta, né? E aí, partindo desse pressuposto, por isso que ali no radar de renda, nas vendas de put, praticamente só tem ativo muito líquido e que são ativos de qualidade, ativo quality, né? Então vai ter banco ali, etc. Você pode ver que não tem todos, por exemplo, Santander não entrou no carteira de renda, tem motivo para isso, porque é um ativo que eu, particularmente, enquanto analista, não faço questão de ter, né? E tem N motivos para isso, não vou entrar no mérito aqui, mas assim, essa é a ideia do radar de renda. É você executar essas estratégias do jeito certo, por isso que a gente já sugere ali qual opção que é para ser vendida, porque senão eu ia falar assim, pode fazer aí, galera, venda coberta de Banco do Brasil. Aí você ia pensar, cara, mas beleza, qual a opção que eu vou vender? Para qual vencimento? Qual strike? Qual que é o prêmio que eu tenho que buscar? Entendeu? Então, o radar de renda é para dar esse direcionamento. Se você tem vontade de rentabilizar a tua carteira de ativos e tem algum ativo que apareceu ali no radar de renda para venda coberta de calls, a gente sugere que faça com aquelas calls ali. E se você tem vontade de comprar algum ativo que apareceu no radar de renda na aba de venda de puts,
a gente sugere que faça via venda de puts porque está interessante, entendeu? Mesmo que você eventualmente não compre o ativo, você vai coletar o prêmio ali e vai rentabilizando aquele dinheiro que, de outra maneira, ia estar só na margem de garantia, entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta especificamente, André, mas Sim, não, essa é a ideia claro. do radar, entendeu? O prêmio aqui seria o valor calculado na data ali que você fez o relatório, né? Que é Prêmio o é o valor que valor eu que vou... estava, perdão, Ah, prêmio é o valor que sim, estava sendo negociado a opção no momento que a gente são. confeccionou o relatório. Então, assim, Isso. depois pode ser que varie ali, obviamente, mas Uhum, na hora era aquilo ali, entendeu? legal. E você sugere vamos dizer assim, depois você olha na hora que for buscar essa opção, se uma variância desse valor para mais ou para menos, ou ela deixa, vamos dizer assim, teria um limite que ela deixa de se tornar interessante ali daquele prêmio, ou é caso a caso? Cara, boa pergunta. Assim, sempre tem, né? E tudo vai depender do quão depois vocês estão tentando executar aquelas recomendações. Uhum. Então, aí eu sugiro, cara, que quando você tiver alguma dúvida, enquanto eu não pensar em nada melhor, me chama, entendeu? E Tá aí, bom. tá? Não, tranquilo. Mas foi bom você me falar, vou até anotar aqui para a gente pensar em alguma forma. Porque nas operações aqui da sala, a gente usa aquele esquema de banda, que eu acho que Isso. tá funcionado bem. Ali a gente não fez nada assim ainda, mas depois vou anotar aqui e vou pensar assim, vou deixar. Legal, não, valeu esclareceu bastante aí. Show. É, E aí, turma, mais alguém quer perguntar alguma coisa específica? Eu vi a dúvida da Suzane aqui, rapidinho, tá, Cris? Já vou te passar a palavra. Questão de garantia na corretora, quanto mais ou menos é necessário para cada X vendido. Cara, básico, não sei se você está perguntando do radar de renda especificamente, tá, Suzane? Se for, no caso das vendas de put, eu sugiro que tenha em garantia o valor para cobrir a compra da ação, se você for exercido. Então, estou vendendo um lote de Petrobras, está custando, sei lá, R$ 23. Então, que eu tenha R$ 2.300 para comprar se eu precisar, entendeu? E assim sucessivamente. Tá joia? E nas vendas cobertas de call, você só precisa ter a ação. Então, se eu estou fazendo uma venda coberta de um lote de Petrobras, que são 100 opções, eu vou ser obrigado a entregar as 100 ações. Então, que eu tenha pelo menos 100 ações para poder entregar em caso de exercício. Tá joia? Fala, Cris, boa noite. Cristiano, tá me ouvindo? Bom, enquanto ele não consegue, Rian, se você quiser assumir aí, fica à vontade, cara. Boa noite. Pô, tudo bem? Beleza. Cara, eu comecei semana passada Opa, aqui, bem-vindo, então. então tô meio perdido ainda. Mas quando você fala lá recompra, que nem você deu recomendação de Bradesco, eu como não tenho uma compra, que eu falo um putting, né, que você passou, eu vou comprar ela mesmo assim? Uma boa pergunta também, cara. Vamos lá. Eu vou até voltar a projetar a tela aqui para tentar ser bem didático. Só um instantinho. Vamos lá. O que aconteceu ali, né? Falando de Bradesco especificamente. Era uma operação que nasceu lá em novembro ainda, quando teve a queda, né? O Bradesco caiu, putz, pra caramba. E a gente montou uma trava de alta com puts de Bradesco, ou seja, uma trava de crédito. A operação não desenvolveu na janela de tempo que a gente precisava, né? O papel caiu, a gente precisava que ele ou subisse ou ficasse parado. E a gente, como acreditava ainda na retomada dos papéis do banco, a gente não encerrou aquele trade e assumiu o prejuízo, a gente preferiu rolar, ou seja, estender aquela operação por mais um vencimento. Então, a gente fez a rolagem da estrutura. O que a gente precisou fazer? Recomprar aquela trava que a gente tinha vendido e fazer uma nova venda de uma trava de alta, né, para o mês de janeiro. Então, você deve ter entrado depois no grupo e aí você só viu essa parte da rolagem. Por isso que a gente estava falando, recompra a X211, vende a X191, e aí o passo 2 é vender a 210 e comprar a M190, tá? Então, na verdade, é porque isso daqui era
teve um passo zero, vamos dizer assim, que foi a primeira estrutura que a gente montou lá em novembro, entendeu? E aí você pode se perguntar, tá bom, mas eu não estava na primeira. Eu posso montar a segunda? E teve gente que me perguntou isso no privado, eu respondi que sim. Acho que o Uli também chegou a dizer que sim, tá? Então não tem problema nenhum você chegar depois e só montar a segunda parte. É até bom que você não vai estar carregando um prejuízo da primeira, vamos dizer assim, porque a verdade é que todo mundo aqui que fez essa rolagem está tentando correr atrás de um prejuízo que a gente tomou na primeira, né? E ter um lucro maior do que esse prejuízo que a gente tomou na primeira, né? Obviamente, para a gente poder sair no agregado com saldo positivo aqui de todas as operações, tá? Mas não tinha problema nenhum montar. Inclusive, quem montou está no lucro. Essa operação hoje chegou a dar mais de 20%. Isso aqui vai estar distorcido, né? Teve leilão agora, mas ao longo do dia de hoje estava dando mais de 20%. Essa operação específica, essa segunda parte. É óbvio que quando a gente traz também o que vem da primeira, ainda não está no positivo, não. A gente precisa que chegue mais perto do vencimento ou que Bradesco continue subindo, tá? Mas o papel deu uma boa recuperada ontem e hoje, né? Vou até botar ele na tela aqui. O papel deu uma boa respirada aí de ontem para hoje, né? Subiu 5 minutos, né? O burro. Então, subiu aí quase 10% aí nos últimos dias, né? Então, deu uma respirada boa desde que fez o fundo aqui, tá? Mas a gente precisa que continue subindo. Pare ali acima dos 15,50, aí fica bom para a gente, tá? E temos até dia 20 de janeiro para isso acontecer, obviamente, né? Então, ganhamos tempo aí com essa rolagem, e esse era o objetivo, tá? Não sei se também se respondi especificamente a sua pergunta, Rian, mas a ideia ali era essa, tá joia? Tá, eu fiz a compra do BBDCM 190 Tá? Aqui. e eu só fiz isso essa Aí o que semana acontece? passada. Aí o que acontece? Aí você vai estar no prejuízo, porque aí você ficou comprado numa put só, né? É. E a estratégia era fazer uma trava de alta, só que usando puts. Então, se você não faz a primeira perna, que é vender a M210, você está só comprado numa put. Aí você começa a depender que Bradesco caia para você lucrar. E o objetivo da estrutura é justamente o oposto, é que o Bradesco suba, entendeu? Então, isso é importante. Inclusive, recado para todo mundo que chegou depois ou não assistiu nenhuma live minha ou do Uli ainda, sempre que a gente der uma recomendação de estrutura, que envolve mais de uma opção, é importante que vocês façam a estrutura inteira. Porque se vocês fizerem só uma parte da estrutura, como esse exemplo que o Rian está dando agora, vocês vão ficar expostos de uma forma diferente do que a gente estava imaginando com a estrutura. E aí é outra coisa, entendeu? Então, eu espero que você tenha feito com um lote pequeno, para poder... Eu fiz um lote só para testar. Não, ótimo, então. Isso aí é o custo do aprendizado. Isso aí ninguém gosta de perder dinheiro, óbvio, né? Mas pelo menos que seja pouco, e aí você agora tirou a dúvida e vai conseguir aprender, tá? Quando Aí for... nessa venda, como que faz a venda sendo que eu não tenho Bradesco ali? Não precisa. Não, para fazer a venda da opção, na verdade, para fazer qualquer operação com opção, você não precisa ter o ativo, tá? A única coisa que a gente faz é igual eu estava falando antes aqui com outro rapaz, se for uma operação de venda coberta, por exemplo, venda coberta de calls, aí eu vou sempre reforçar que é importante que você tenha o ativo, porque pode ser que você precise entregar esse ativo, vender esse ativo, e aí depois como é que você vai fazer para vender um negócio que você não tem? Então é importante que você tenha. Agora, fora isso, essas estruturas aqui de trava, compra seco, etc., você não precisa ter o ativo para poder executar a estrutura. Tá joia? Ah, tá bom, obrigado. Tamo junto. Mas, de novo, tá, pessoal? Importante que quando for uma operação estruturada que envolve mais de uma opção, que vocês executem todas as partes dessa operação, tá? Inclusive, quem estiver chegando depois ou estiver assistindo a gravação dessa live depois, fica de olho na sua corretora, se ela permite que você faça essa venda, sem você ter que passar pela mesa, ou ligar no atendimento, ou habilitar qualquer outra coisa, tá? Para vocês não terem nenhum problema, porque já aconteceu várias vezes aqui, da pessoa tentar executar, aí executa uma perna, não executa a outra, aí até conseguir falar com os caras, fazer, o preço mudou, não sei o quê, fica aquela correria. Então, é sempre importante garantir que está com tudo em dia, para na hora que chegar uma recomendação, vocês poderem só executar e correr para o abraço. Beleza? Deixa eu voltar aqui na turma que está com a mão levantada. Fala, Eduardo. Boa noite. Fala, Fernando, beleza? Beleza, irmão.
Tudo tranquilo? Então, Fernando, minha dúvida é sobre a rolagem de Bradesco que a gente fez. A gente fechou a operação e abriu uma nova, né? Esses são os passos da rolagem. Isso. Aí esse prejuízo que a gente acumulou, eu posso usar no imposto para lucros futuros ou não? Porque a gente fez a rolagem. Pode. Pode sim? Pode considerar. Então entra. Cara, imposto é um negócio muito freestyle, né? Cada um faz de um jeito, não tem. O importante é tu pagar. A Receita não liga, Uhum. faz diferente. Desde que você pague, ela não tá nem aí. Mas sim, pode considerar que você teve um prejuízo, vamos supor, tive um prejuízo de 90 centavos ou de R$ 1. Considera isso como prejuízo, e aí vamos melhor cenário, né? Final de janeiro, a gente vai ter um lucro de 1,50. Aí você vai considerar que o lucro de verdade foi só os 50 centavos. Teve R$ 1 de prejuízo, teve 50 centavos de 1,50 agora de lucro, no agregado, 50 centavos só de lucro, tá? Ah, beleza. Uma outra dúvida que eu tenho, Fernando, é que eu estou estudando ainda opções, ainda estou bem no início. Quando a gente monta uma trava, a gente está limitando o nosso ganho e nossa perca, né? E quando a Exatamente. gente opera só numa ponta, a gente está assumindo um risco maior, porém um retorno, uma probabilidade de retorno também maior. Isso. Em via de Que nem regra, nesse caso do Bradesco, se a gente só tivesse comprado, por exemplo, uma ponta, uhum. a ponta que está dando lucro para a gente agora, a gente estaria bem, só que a gente não saberia se isso daria certo. Por isso que a gente tem a outra ponta também. Isso. Nessa operação, por exemplo, eu poderia ter feito só a venda da M210 e não ter comprado a M190 para travar, vamos dizer assim. Eu ia ter ficado vendido em put, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que fazer uma venda coberta, né? Uma operação sintética ali. Só que eu ia ter uma chamada de margem maior, se o papel continuasse caindo, eu ia passar calor, eu não ia ter um limite de perda, entendeu? Então, a ideia da trava é justamente essa, igual você falou, Eduardo. É a gente limitar o ganho, mas ao mesmo tempo também limitar o risco e gastar menos dinheiro. Então, a gente normalmente se alavanca melhor, tem um perfil de risco mais bem comportado, vamos dizer assim, mas em troca a gente abre mão de retorno, né? Então, o mercado financeiro é sempre essa relação de troca, né? Você quer ganhar mais, você vai assumir mais risco. Você está disposto a travar esse risco, então o perfil da tua estrutura vai ficar mais barato. E aí a gente tem que ver o que vale a pena e o que não vale. Aqui na sala já teve de tudo, né? Já teve compra seco, já teve trava de crédito, de débito. Então, estamos jogando com o que o mercado dá. Ah, entendi. Obrigadão, hein, Fernando? Te esclareceu bem. Show, Tamo tamo junto, junto. valeu. Nós. Professor Cláudio, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, galera. Boa noite, Fernando, tudo bom? Joia. Mais uma perguntinha aí sobre essa trava, né? A gente fez aí essa rolagem e eu me lembro que na época que a gente fez essa rolagem, o tio ele falou que já teve operação que ele fez 7 rolagens até dar lucro. Uhum. Então, esse tipo de estrutura, dificilmente a gente vai ter prejuízo. Eu posso pensar desse jeito, que eu posso chegar a fazer rolagens até dar lucro, ou em algum momento isso não vai funcionar mais e aí a gente acaba pegando prejuízo de verdade. Cara, excelente pergunta. Eu vou até projetar a tela de novo para tentar dar um outro exemplo, né? Então, aqui a gente tem Bradesco, né? Aí, vamos lá. Primeira coisa. Bradesco, puta, uma empresa que tem anos e anos de história, tem um lucro bilionário, teve um trimestre ruim, né? Eu até expliquei isso no Racional, nas outras lives, Sim. né? Questão de inadimplência, puta, esse finalzinho aí de pandemia, crédito, enfim, o banco teve um trimestre ruim e provisionou muita coisa, né? Aí a gente para e pensa, cara, beleza, faz sentido ter um desconto de 30% em dólar no preço do ativo? A gente chegou à conclusão que não, nas nossas contas não fazia, entramos para surfar um eventual movimento de retomada do papel. Aí, beleza. Bem ou mal, via de regra, ainda não aconteceu, mas está se encaminhando. Aí você perguntou, poxa, sempre vai funcionar? Aí eu vou botar um outro exemplo na tela aqui, que é um exemplo que eu acho que se alguém está rolando ainda, vai estar sangrando, né? Isso aqui que é o problema, né? Que é o cara pegar e fazer uma trava dessa aqui no 18, no 20, num papel como foi Via, né? Ou Magalu, enfim. Esse cara aqui está rolando até hoje, entendeu? E o pior, né? A rolagem começa a ficar
mais difícil, você começa a rolar para ganhar 1 centavo, 2 centavos, se acontece esse tipo de movimento, né? O papel cai 80%, 90%. É óbvio que não acontece isso de um mês para o outro, mas aqui a gente estava falando de queda de 30%, 40% em 1 ou 2 meses, né? Às vezes dentro de um vencimento, esses papéis caíram 30%, 40%. Aí, cara, fica muito complicado, tá? Então, até eu vi esse trecho da live, o Uli falou, acho que foi Itaú, ele ficou 7 meses rolando, né? Lá no meio da pandemia. Então, uma coisa é a gente fazer isso em ativos que são cíclicos, né? Por exemplo, Vale, Petrobras, Gerdau, Uzi Minas, são ativos cíclicos ali. Eles não triplicam e depois divide por 3, né? Eles ficam mais ou menos na mesma faixa, vamos dizer assim. Ou em ativo quality, né? Que é tipo banco, Ambev, que assim, dificilmente o papel vai cair 90%, só se a empresa realmente quebrar. Agora, tem papel que carrega esse risco, né? Estou dando um exemplo aqui de um que, assim, essa rolagem infinita, eu não consigo botar minha mão no fogo dizendo que isso aqui vai virar positivo ainda não. E eu conheço gente que está preso lá no 14, no 11, no 18, conheço mesmo. Só na esperança. Entendeu? Então, assim, a rolagem é uma alternativa, mas ela não vai te salvar em qualquer cenário, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Tem mais uma dúvida aqui, mas À vontade. quando você, né, entra aí nas estruturas e tudo, você já tem mais ou menos a saída, né? Se chegar em tal porcentagem, aí você dá o sinal para a gente sair. Isso aconteceu ali com a Petrobras, né? Quando chegou ali os 60%, eu falei, pô, daqui a pouco ele já deve pedir para sair, aí você pediu para sair ali com 70%. Na hora que você dá o sinal, será que não teria como você também dizer aí essa porcentagem de lucro para a gente ter essa ideia? Tá perto para sair, ou ainda está longe, ou fica difícil? Na hora de dar o sinal, será que Quando eu teria dou como? a entrada, que você disse. Isso, da entrada, sinal da entrada. Algo do tipo, eu espero que chegue a tanto. Cara, tem. Porque, assim, de vez em quando a gente muda de opinião, para ser 100% sincero, Sim. tá? Uhum. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Petrobras, né? Pode ver que se a gente não tivesse saído naquele dia, a gente não ia ter saído, porque depois só subiu, né? Então, aquilo ali foi uma coisa que me fez meio que mudar de opinião. Se não tivesse tido movimento com aquela força e por causa daqueles fatos, né, mudança da lei das estatais, etc., que aconteceram naqueles 2 dias ali, eu ia ter segurado mais. Mas como foi daquele jeito, do jeito que foi, o papel chegou a cair 12 naquele dia, no intraday, né? Então eu pensei, falei, cara, vamos sair, porque tem tudo para ter um rebound daqui para frente, né? Dificilmente o papel cai 12, no outro dia cai 5 de novo, entendeu? Normalmente o mercado dá uma aliviada. E a gente tem que lembrar que, ainda mais quando é papel de estatal, assim, Petrobras, Eletrobras, etc. O pessoal lá em Brasília, eles falam que não, mas eles acompanham sim o que está acontecendo. E quando o mercado estressa desse jeito, rola a galera meio que aquela frase, né? As meninas me perdoem, mas quem tem cu tem medo, sabe? E tem que lembrar sempre quem financia esses partidos, as campanhas desses caras, etc, né? Então, assim, é um lobby fortíssimo do mercado financeiro em Brasília. Então, sim, eles prestam atenção, sim, no que está acontecendo com o mercado, e quando começa a ficar muito feia a coisa, muito amassado, o bicho pega lá, entendeu? Então, o pessoal já veio passando panos quentes, né? Já falaram, não, não é bem assim e tudo mais. Mas sim, cara, se se for uma coisa mais bem definida, tipo assim, bem técnica mesmo, igual foi, acho que foi Gerdau, eu até falei, eu espero que o papel chegue perto da para a gente sair. E foi justamente o que aconteceu, o dia que chegou a gente saiu. Quando for assim, eu posso sim deixar mais explícito. Mas pode acontecer. Gerdau foi aquela que a gente ficou 2 dias, não foi um negócio? Foi mais rapidinho, não foi? Exatamente. Mas sim, quando for alguma coisa mais técnica, assim, que tiver como deixar mais claro, eu vou deixar. Pode deixar. Beleza, beleza. Então foi isso. Obrigado. Obrigadão aí. E parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Pô, vamos que vamos, tamo junto. Valeu. Ricardo, beleza? Boa noite. Fala, Fernando, beleza? Beleza. Boa noite. Cara, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar, porque eu estou no trânsito aqui sem o notebook, mas é sobre a rolagem do Bradesco, tá? Uhum. Umas DM para você no seu Instagram e eu acho que eu não expliquei, enfim. Eu saí da primeira operação, eu consegui rolar, depois eu fui tentar entrar na segunda e
por causa da Toro, né? Como sempre. Então, e aí vai para a mesa e demora para caramba e tal. Quando o colega conseguiu, ficou ali tentando fazer a operação. E quando ela concluiu, eu não consegui o spread de 1,25. Não sei se você lembra que o spread que era 1,25 você pediu. Eu consegui menos, eu consegui 1,09, tá? E aí eu me perdi, porque agora, quando você pedir para sair, você vai falar sobre os 1,25, né? Só que eu tô com menos. O que eu penso nesse momento? Porque assim, você vai falar assim, galera, sai que já deu. Mas baseado no 1,25. Como eu peguei o crédito menor, o que eu faço nessa hora? O que vai acontecer comigo, na verdade, quando eu sair? Eu não vou conseguir o lucro que você está projetando, e essa diferença foi muito alta. Não sei se eu estou explicando direito para você, porque eu estou no trânsito aqui, cara. Não, eu entendi, cara. Vamos lá. O que acontece, né? Como que funciona o cálculo do nosso percentual de lucro, né, de retorno, quando a gente faz uma operação de crédito assim? Tem que pensar o seguinte: pensa numa operação do zero, tá? Esquece essa de Bradesco agora. Imagina que você recebeu R$ 1 de crédito para montar uma operação, tá? Qual que é o teu lucro máximo nessa operação? R$ 1. R$ 1 é o 100%. Tá. Se na hora que a gente desmontar, a gente pagar 20 centavos, qual que foi o lucro, no fim das contas? 80 centavos em cima de um total potencial de R$ 1. Então, a gente teve um lucro de 80%. Tá? Então, o que acontece? Do jeito que você fez, o teu lucro máximo agora é 1,9. Só que você tem que lembrar que você está carregando um prejuízo da primeira. Então, o teu lucro máximo, na verdade, vai ser a diferença entre esse 1,9 que você recebeu agora versus quanto ficou, no fim das contas, lá de saldo, né? Recebeu no início, pagou no final, tem esse saldo. Então, 1,9 menos esse saldo é o teu lucro máximo em potencial nessa operação agregada, vamos dizer assim, né? De 2 meses de Bradesco, tá? E aí você vai fazer essa conta. Na hora que eu falar, galera, vamos encerrar. Aí você vai ver quanto você vai ter que pagar para encerrar ali, quanto que isso representa em cima do lucro máximo potencial, que é o que eu acabei de te falar, e aí você vai fazer a conta de retorno, entendeu? Mas a diferença é essa, é que você vai ter um potencial de lucro máximo um pouquinho menor do que a gente. A gente que montou recebendo 1,35, 1,30, 1,25, a gente tem um potencial maior do que você que montou depois, o papel já tinha subido um pouquinho, você acabou recebendo menos do que quem montou naquela hora. Entendeu? Entendi. E aí, nesse momento que eu estava falando com o cara da mesa lá, ele conversando, né? Ele falou, olha, eu estou pedindo tanto, quanto que está agora está tanto, e estava dentro. Eu falei, não dá para pôr mais? Ele falou assim, cara, tem um cara da XP aqui que não vai deixar. Eu não entendi. Ele falou assim, dá uma olhada no book. Aí eu fui no book. Aí tinha um maluco lá, cara, não sei o que é, o cara ficava, olhando os dois lados, né? A mesma quantidade. Acho que era 13.500 opções que ele estava negociando, e eu imagino que seja o mesmo cara. Então ele ficava mexendo no preço. Toda hora ficava dançando para cima e para baixo, para cima e para baixo, e não deixava a gente que estava na fila tentar fazer a venda. E eu ficava olhando do outro lado, no book, a mesma quantidade, tá? Por que isso acontece? O cara fica negociando uma transação normal assim, do dia a dia? Por que o cara não saiu do lugar logo? Ele ficava, quando ia chegar a vez dele, ele aumentava o preço. E aí pulava os outros, né? Quer dizer, sobrepunha os outros. Por que isso acontece, cara? Pode ser por vários motivos, né? Pode ser que tinha alguém que tinha muito lote de Bradesco para comprar ou vender, então por isso ele estava segurando o preço no mercado à vista, e aí a gente tem que lembrar que a opção, ela deriva do preço da ação no mercado à vista, né? E aí o que acontece no book da opção em si é que a gente estava tentando vender mais caro, para você poder pegar aquele spread, né? Você tinha que vender a M210 por um valor, 1,40, 1,60, sei lá. E aí, se tiver alguém disposto a vender mais barato que você, esse cara vai passar na tua frente na fila, entendeu? Então, pode ser que o cara estivesse fazendo esse movimento sincronizado, tanto na vista quanto nas opções, para poder segurar o preço. Isso é muito comum, cara. Quem tem lote grande de ação, né? O cara costuma travar o preço num certo ponto para ele conseguir desovar o lote dele até ele acabar, aí depois o preço anda. Assim, teoricamente nem pode, né? Mas, enfim, você fica olhando essas coisas. O cara é mó viado, porque aí eu fiquei de saco cheio e já baixei o preço lá. E era antes do pregão, era 4 horas. Quando eu fui ver o final,
que aconteceu? Chegou no preço que eu queria, olha só. Mas aí já tinha ido, né, cara? Tá bom. Mas beleza? Falou. Beleza, cara. Valeu, obrigado, viu? Tamo junto, cara. Valeu. E Petro foi legal. Petro deu 70%. Viu? Boa. Valeu, tchau. Um abraço, cara. Jaime, boa noite, irmão. Boa noite, tá me ouvindo? Te ouvindo, diga lá. Boa noite, pessoal. Ô, Fernando, minha dúvida foi o seguinte, porque na live anterior, na live no dia que você pediu para rolar essa opção do Bradesco aí, essa operação do Bradesco, aí na live você estava comentando de valores, essas coisas. Aí no dia seguinte eu fui fazer, aí eu consegui fazer uma perna, segundos depois que eu fiz pelo celular, porque eu estava trabalhando, segundos depois a outra perna, que eu não lembro qual que foi, já estava em valores bem diferentes. Mas o que importa nesse tipo de operação é o spread, independente dos valores, não é? Sim, sim. Porque eu consegui o spread de 1,29, quer dizer que eu consegui bom. dentro do que foi coisa, né? Tá bom. Então, é porque eu fiquei com medo, falei assim, os valores estão meio diferentes do que o Fernando andou comentando que tinha encerrado no dia anterior. Eu fiquei com medo, será que estou fazendo alguma coisa errada? Mas pelas contas, o spread deu 1,29, então quer dizer que eu fiz certo, né? Sim, Porque... tá bom. Isso pode acontecer, né? Dependendo, assim, não recomendo que façam isso, tá? Mas pode acontecer. Por exemplo, de manhã eu consegui fazer uma perna, aí no final do dia eu consegui a outra. Pode acontecer porque o preço da ação pode ter variado ao longo do dia e você conseguiu, sorte. Não estou falando que foi o seu caso específico, não. Estou falando que pode acontecer. De você conseguir, por sorte, pegar a perna que você tinha que comprar no momento que a ação tinha caído, pegar a perna que você tinha que vender no momento que a ação tinha subido, e aí ficou bom, entendeu? Mas eu sempre recomendo que entre o mais junto possível com a gente nas estruturas, né, para você poder pegar os preços parecidos com o que a gente está recomendando e tentar entrar o mais próximo possível do spread que a gente indica, tá? Mas sim, pode acontecer, e 1,29 foi um bom valor. Não, aconteceu porque eu trabalho no CTI e lá operando, sei lá, tem que ser rápido, às vezes precisa da gente assim. Aí eu coloquei meu valor, e quando eu observava, gente do céu, tu tá indo muito divergente do que pedia, mas não, aí depois passou algumas horas eu vi que os valores voltou e eu consegui entrar dentro do spread ainda, entendeu? Outra coisa também que eu estou iniciando agora, ainda estou estudando a teoria lá do tio lá, aí eu escutando suas aulas, eu vi a questão lá na questão da declaração de imposto, sim, aí eu contratei o MyProfit Web, né? Tá? Aí eu estava olhando aqui agora, essa venda da BBDC M210 está mostrando para mim que eu vendia 2,14 e no momento 1,37, quer dizer, 35,9% de lucro. Aí isso eu subtraio da minha compra que eu fiz da BBDC M191, para me entender melhor. Seria isso mesmo, né? Isso. Para mim saber o lucro que estou tendo no momento, não é isso? Exatamente isso. Porque até agora não conseguia baixar, pegar o Profit Pro, que eu estava até antes da aula vendo aqui, vou ver se eu faço para mim ter mais noção do que é aquilo, porque trabalhando só no celular a gente tem essa certa dificuldade. Mas minha dúvida era essa mesmo, Fernando. Eu já agradeço aí, tá? Bacana mesmo, cada dia aprendendo mais aí, tá? Boa, tamo junto. Vamos que vamos. Rian, dúvida nova? Fernando, eu não tinha feito a venda lá, aí eu pergunto para você se eu faço a venda agora ou não. Pode fazer. Pode fazer? Só presta atenção no spread. Se vai conseguir ficar mais ou menos perto disso aí que a galera tá falando. Entre 1,25, 1,30, 1,35. Eu não sei quanto que foi que você pagou na que você comprou e tudo mais. Mas se fizer sentido ainda, matematicamente aí pelo spread, pode fazer sim. Eu paguei 88 centavos na compra. Não, você pagou 38. O último negócio da M210 saiu a 1,24. Então, se tu fizesse, nesse pregão tivesse aberto, se você fizesse agora, você ia pegar menos de R$1, de menos de 90 centavos, na verdade. Então, já é uma diferença relevante, entendeu? Aí, quando é assim, eu sugiro que busque um outro par de opções para dar esse spread, entendeu? Ao invés de vender a M210, que é a que a gente vendeu, vender alguma outra
de strike superior, né? Ou seja, mais alto, para poder dar essa diferença de 1,20 e 1,25. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tá bom, obrigado. Valeu. Fala, Felipe. Fala, Fernando, beleza? Boa tarde. Aqui em casa já é boa noite. Boa noite. Cara, seguinte, eu tava vendo lá quando você deu o call lá de saída de Petrobras e eu coloquei no sistema lá do Profit para eu sair e ele não saiu, cara. Como eu tô com um lote mínimo bem tranquilo para aprender, eu deixei rolar. Mas o que tu acha num procedimento desses que assim a gente coloca lá e não saiu? No caso lá eu tinha que sair com aproximadamente 1,60. O que eu faço, cara? Sai a 1,59, saiu próximo ali do preço mesmo e deu. O que eu posso esperar aí para essa operação ali de Petro, cara? A dúvida é se sai ou se segue? Não, eu vou deixar aí até o vencimento para ver o que vai acontecer, que estou com um lote mínimo ali, mas vamos supor que tivesse maior ali, tivesse não só testando e conhecendo, mas o que tu me recomendaria? Era sair, tipo, não saiu ali no 1,60, que seria os 70% de lucro, sai próximo, o que Eu tu... sairia. Eu particularmente sairia. Eu abriria a mão aí de 2%, 3%, 5%, sei lá, e sairia, entendeu? Para mim, Uhum, eu sou muito daquele lucro bom e lucro no bolso, sabe? Então, sei. eu sairia. Tipo assim, se eu vejo a oposição que está dando 70%, virar 30%, virar 40%, eu fico muito puto, entendeu? Então, eu Entendi. sairia. E o que tu acha, cara? O que esperar aí dessa operação? Que ela ainda vai vencer, né? É porque quanto mais tempo a gente dá para esse governo fazer merda, mais chance eles têm de fazer merda, entendeu? Então, assim, tem que esperar para ver quem vai ser o presidente, eles vão mexer na política de preço ou se não vai, enfim, tem que ver o que vai acontecer. Os primeiros sinais foram péssimos, né? Mas o mercado fica se iludindo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu prefiro ficar líquido, né? Que foi até um dos motivos de a gente ter saído, líquido e aguardando, porque, cara, que vai ter oportunidade em janeiro, fevereiro, isso é certeza. Então, assim, essa reta final agora, esses últimos 10 dias, é um horror para operar. Por isso que eu estou meio que quieto aqui na minha, tentando segurar o ânimo da galera, porque a chance de a gente fazer bobagem e ser pego com a mão trocada é grande, entendeu? E estou tentando também não ter viés, né? Então, assim, eu tenho minha opinião, seja político-partidária, seja, enfim, de forma de conduzir a economia, mas o mercado não tem obrigação nenhuma É de soberano, né? não, né? Entendeu? Então, a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo e tentar deixar o nosso viés de lado, entendeu? E é difícil fazer isso. Então, eu estou quieto aqui na minha, observando, tentando ler muito, ouvir pessoas que discordam de mim, sabe? Para a gente poder operar da melhor forma possível. Mas eu acredito que no início do ano, no primeiro tri do ano que vem, vai ter muita oportunidade, vai ter muita volatilidade ano que vem. Isso é ótimo para a gente que opera opção, entendeu? Sim. Não, beleza, show de bola. Só para eu saber para as próximas aí não cometer o mesmo erro. Show. Valeu, cara. Obrigado. Tamo junto. Deixa eu responder uma pergunta do João, que o João mandou no chat. João, um abraço, irmão. Muito bom ter você aqui na sala, viu? Ele falou o seguinte, Fernando, na carteira de renda, a opção de BBAS, né, Banco do Brasil, que eu indiquei lá, eu botei o ticker errado. Já tinham me falado isso também no privado, tá? Eu botei um ticker e um strike. E o ticker que eu botei não corresponde àquele strike, tá? Então, quando for assim, seguir pelo strike que eu botei, tá? Porque o strike é o que faz a conta com aquele prêmio e que faz aquele percentual ser aquele, tá? Então, eu até conferi todo o resto da carteira, só teve aquele erro de digitação nessa linha de Banco do Brasil, inclusive a primeira do relatório, tá? Mas é para usar aquele strike ali, tá joia? Se não me engano, não é 335, é 315, alguma coisa assim, tá? Então, aí, seguir pelo strike, beleza? E perdão pelo erro de digitação ali, realmente essa daí passou batido. Prestar atenção dobrada nas próximas. Belezura? Então, quando tiver alguma, se por acaso voltar a acontecer isso, busquem a opção que tem aquele strike que eu passei ali na outra coluna. É joia? Pessoal, mais alguma dúvida?
Um abraço, irmão. Mais alguma dúvida? Ah, tem um monte aqui no chat, agora que eu vi. Como definir, com a pergunta do Jorge aqui, agora eu estou indo de baixo para cima. Como definir quando entra em uma trava ou uma... Essa pergunta é maravilhosa. Quando definir quando entra numa trava ou numa opção a seco? Cara, putz, deve ter umas 5 aulas no meu curso só ensinando esse tipo de coisa, porque é uma questão de leitura, né? Na verdade, o que você tem que ver é o seguinte: o movimento que eu acredito que vai acontecer, né? Isso vai muito da análise, tá? Por isso que é difícil responder. Mas, assim, você tem que imaginar o seguinte: o movimento de preço, né? O deslocamento de preço que eu acredito que vai acontecer é um movimento grande, né? Se for, já faz mais sentido eu entrar seco. Aí depois tem que se perguntar, tem chance de ter muita volatilidade ou vai ser uma coisa que vai mais em linha reta, né? Vai ser uma coisa que vai acontecer rápido, né? Se for uma coisa que vai acontecer rápido, é melhor ir a seco. Se for uma coisa que tem mais risco de demorar a acontecer, é melhor ser ir travado. E você tem que lembrar a questão de custo. Ir a seco é mais caro do que ir travado, né? Porque você não tem a opção vendida ali para te baratear a estrutura, a operação como um todo, tá? Então, assim, essa é uma pergunta bem boa para caramba e difícil para caramba de responder, porque vai muito da análise, vai muito de caso a caso, entende? Então, assim, foi mal aí não consegui detalhar melhor, mas é porque realmente é complexo de responder isso daí, tá? A pergunta do Rafael aqui, que vem na sequência, já vou te passar a palavra, Tiagão. Manda assim... não, ele está respondendo outra pessoa aqui. A Jaque perguntou se pegar uma call a seco de Bradesco é válido. Acredito que sim, tá? Mas, de novo, né, o perfil é diferente. Está pagando para montar, o tempo está contra você. Quando a gente monta a trava de crédito, igual a gente montou, a gente está recebendo para montar, o tempo está a nosso favor. Então, assim, tem algumas diferenças aí que podem parecer sutis, mas que fazem bastante diferença, tá? Fala, Tiagão. Boa noite, irmão. Boa noite, amigo. Desculpa aí, tá perguntando aí em cima do horário, já tá passando um pouquinho das 7. Era só uma sugestão. Eu não peguei o início ali da conversa que estavas falando ali sobre o radar, que começou a postar ali. Ok, sobre a venda coberta de call e de put, beleza. Talvez só uma sugestão que possa servir aqui para todos aqui da sala. De repente, montar uma carteira da sala, sabe? Não, eu tô com o valor ali, acho que algumas pessoas já devem ter falado. Dessa put aqui, a gente vai comprar 20% do valor do capital, vamos comprar 5, 6 puts ali no mês. Aí, se a gente for exercido de alguma, vamos tentar lançar a call dessas puts, junto com os outros 3 sinais que está colocando ali em média ali da sala, 3, 4 sinais, que a gente vai aportar 2% do capital mais conservador. Quem quiser, aporta ali 6% do capital um pouco mais agressivo. Só uma sugestão para essa carteira que está... Eu acho que a tendência é se caminhar para isso, né? Uma carteira do canal, né? Excelente sugestão. Inclusive, a gente pode até definir junto qual que é o capital simbólico, vamos dizer assim, dessa carteira, né? Então, vamos dizer, vamos supor que a gente vai montar uma carteira 1.000 ou 10.000, e aí, a partir disso, a gente deriva qual vai ser a margem que a corretora eventualmente nos daria, para a gente poder começar com as vendas de put. Uma vez exercidos, a gente começa a lançar as calls, e assim vai. E a gente carrega 2 carteiras aqui, porque eu estou guardando o registro das operações direcionais da sala, né, que é aquela 448% até agora, se não me engano, das minhas entradas, né? Eu sei que nem todo mundo consegue entrar exatamente no mesmo ponto, mas, enfim, vai ficar meio parecido, quem entrou em todas, entrou e saiu de todas, né? E a gente tem uma carteira em paralelo, que é a carteira do radar de renda. Bacana, gostei. A gente começa para janeiro, beleza? Não, show de bola. Só essa sugestão aí. Justamente que a gente fica meio perdido, né? Hoje, mês retrasado, eu já tinha lançado quase da minha carteira toda de calls. Aí, o valor que eu tenho em reserva de oportunidade ali de caixa, eu lancei de put. Aí, esse mês eu fui mais agressivo, lancei praticamente, acho que 180, 200 mil reais de put ali, vendi essas puts ali para, se for comprar ali em janeiro, um pouco mais agressivo, para levantar renda, comprar gerar mais receita, enfim, vamos ver o que vai acontecer e vamos embora. Não, bacana demais. Vamos fazer assim, vamos para janeiro e aí a gente começa a guardar esse tracking aí em janeiro já. Gostei também. Beleza, valeu, irmão. Obrigado.
Tamo junto. A pergunta do Camilo aqui no chat, ó. Refiz a rolagem de Bradesco, coloquei o dobro do inicial. Spread recomendado. Algum problema? Não. Só lembrar que agora você está com o dobro da exposição. Mas não, se está dentro do seu gerenciamento de risco, nenhum problema. Tá joia? Obrigado, Fernando. Valeu, cara. Acho que todo mundo que estava com a mão levantada já abaixou a mão. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta específica, pessoal? Estou de olho no chat aqui também. Cara, acho que montar a carteira do Radar vai, inclusive, incentivar vocês a seguirem as recomendações do Radar, porque eu acho que a galera está meio dando uma cagada pro Radar aí. Não tem problema nenhum, mas aquilo ali é bastante útil. Pode fazer muita diferença no final do ano, na rentabilidade de vocês, entendeu? Inclusive, tem gente muito grande aí lançando um curso que é para ensinar o que eu estou fazendo ali no Radar, entendeu? E vai ser caro o curso, tá? Gente grande mesmo, vocês devem saber quem é. Quem acompanha aí anúncio de patrocinado no Instagram já deve ter visto. Fala, Rafael. Fernando, boa noite, beleza? Beleza, irmão. Entra mais uma dúvida aí antes de encerrar. Lógico, é uma né? dúvida Manda. bem simplista. No caso do Radar aí, aproveitando as dúvidas sobre a carteira aí recomendada, né, do Radar, teria como, por exemplo, a ideia da carteira é não ir para exercício, né? Por exemplo, vendi uma call, a ideia é que eu rentabilize sem ir para exercício, certo? Porra, essa pergunta já é muito boa, porque essa opinião, né, não tem uma receita de bolo para isso, é muita opinião do analista, do especialista. Eu, particularmente, quase sempre que eu opero vendido, seja trava de alta, seja trava, seja venda de opção, seja Iron Condor, Iron Fly, estruturas onde eu estou vendido, né? A resultante da estrutura é uma venda, vamos dizer assim, tá? Eu costumo encerrar entre 70% e 80% de ganho. Então, assim, se eu tinha R$100 para receber, eu recebi R$100. Se eu já estou pagando 30 para desmontar, eu já estou saindo já, entendeu? Eu não espero virar tudo, entendeu? Seja venda coberta, seja venda de put, seja trava, seja borboleta, Iron Condor. Esse é o jeito que eu sempre operei, que eu cheguei à conclusão que era melhor para mim, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar o seguinte, na venda coberta, por exemplo, o cenário em que você é exercido é o lucro máximo da estratégia, porque você fica com a valorização do papel até aquele ponto em que você é exercido e você fica com todo o prêmio da opção para você, entendeu? Então, aí é importante vocês verem o que faz mais sentido para vocês. Já na venda da put, é o que eu sempre reforço. Se você está fazendo com um papel que você tem vontade de ter em carteira, ser exercido também não devia ser um problema, entendeu? Porque você vai assumir o papel, vai ter ficado com todo aquele prêmio da opção e você pode começar a lançar as calls a partir daquele momento, sabe? Agora, se você está ali naqueles papéis do Radar só para especular, aí eu sugiro que você use essa abordagem que eu comentei, entendeu? Pô, deu mais de 70% do que tinha que dar, já a opção já se degradou até esse ponto, cara, já sai, já parte para a próxima, entendeu? Agora, se é o caso em que eu falei que você tem vontade de assumir o papel ou não tem problema nenhum de vender o papel, aí deixa ir para o exercício, entendeu? Certo. É que ainda tem a corretagem aí, né? Por exemplo, Exatamente. Eu não estou lembrado, é os 5%, né? Em cima costuma ser tabela Bovespa, 0,5% mais uma taxa fixa, normalmente. Meio, não sei. Tem isso, não é de quanto você pagou ou recebeu, é do volume negociado. Então, por exemplo, Vale, é um papel que custa R$90. Um lote de Vale é 9 mil. Um lote de Via Varejo é R$200. Então, assim, tem diferença, entendeu? Uhum. Não, mas show de bola. Dá os parabéns aí pro Thiago pela sugestão, porque tem a maioria do pessoal aí tem um capital, né? E tá o capital lá parado, então dá pra gente tentar rentabilizar alguma coisa aí, né? Sempre dá, cara. Beleza, Fernando? Quando não é capital, parabéns é margem. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Valeu. Tamo junto, cara. Obrigado, valeu. Perdão, galera. Vamos lá. Se estiver travando, é a minha internet aqui. No interior é fogo. Quem mora no interior sabe como é que é. Pergunta aqui do Edward. Como que eu posso utilizar as gregas a meu favor? Puta, essa pergunta é muito ampla.
tem pelo menos umas 11 gregas, né? Cada uma olha para uma coisa, né? Grega de primeira ordem, grega de segunda ordem. A gente... Nossa, desculpa. A gente aqui na sala seguia muito pelo delta e pelo teta. Para mim são as principais, né? Além da, obviamente, a volatilidade, que eu nem considero uma grega, eu considero uma camada, né? A volatilidade, para mim, é quase tão importante quanto o ar que a gente respira aqui. Tá? Então, puta, para responder isso aqui, eu ia levar um dia, pelo menos. Mas as gregas são importantes, sim. Quem fala que não precisa saber grego para operar opção, não sabe o que está falando. Tá? Mais alguma dúvida, turma, específica? Bom, ontem eu fiz uma live, eu até comentei sobre essa parte macro e micro na primeira parte da live. Tá fechado no meu canal. Se vocês quiserem assistir, me manda uma mensagem no privado, lá no Instagram. Eu mando o link, aí vocês assistem. Não vou botar aqui também não, porque nem todo mundo vai querer assistir. Mas se quem tiver curiosidade, quiser assistir, me manda um oi lá que eu passo o link. Tá bom? Quem tiver com tempo também. Tem mais ou menos uns 50 minutos nessa live. Belezura? Ô, Fernando, qual que é o teu Instagram, cara? Fernando Clean, eu tô aqui no do Uli, né? Então vocês não veem meu nome, mas mandei... Desculpa, falhou, cara. Fernando? Clean, mandei no chat aí agora. Ah, beleza. Belezura? Mais alguma dúvida? No final dessa live lá eu falo do MAB, né? O iPhone aí perguntou, não tem teu nome aí, irmão. Mas aí no finalzinho da live eu falo do MAB também. Mas não quero desvirtuar aqui. Isso aí. Bom, acho que matou então, galera. Se tiver alguma dúvida específica que vocês ficaram com vergonha de perguntar, manda lá no Instagram, chama a gente, chama eu, chama o Uli. Vai ser um baita prazer, como sempre, tá bom? Eu acredito, ó, hoje é dia 20, terça que vem é dia 27. Cara, provavelmente terça que vem a gente não vai fazer, tá? A gente vai voltar na outra terça, que é dia 3, beleza? Porque não vai ter acontecido nada praticamente aqui nesses próximos dias. Vai vir Natal e, putz, mas no dia 3 a gente já tem assunto bastante para falar. Belezura? Vou confirmar isso, mas provavelmente dia 27 não, mas dia 3 a gente volta. Beleza? Então, qualquer coisa, chama a gente, vocês sabem onde achar, tanto eu quanto o Uli, e contem conosco aí para o que daí vier. Ano que vem vai ser bom demais, cara. Ano que vem promete muito. E, graças a Deus, eu tenho certeza que muita gente aqui já fez um caixa bacana para a gente poder meter brasa ano que vem. Vamos que vamos, tamo junto. Forte abraço para todo mundo. Bom resto de semana aí. Feliz Natal, desde já. Vamos que vamos.